porque ele hoje, meu Pai, foi escolhido para ser o profeta do Senhor nessa noite. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. A igreja diz amém. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, irmãos, amém? Amém? Glória a Deus. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Diz amém? Amém. Aleluia. Pode sentar no seu lugar. Pode sentar no seu lugar. Amém. Eu trago um abraço aqui da minha igreja Batista Chamada de Simonésia, né? Tá minha esposa ali. Tá meu pai, o pastor Conrado, tá ali também, né? E minha menina tá lá dentro. Eu trago um abraço da igreja Batista Chamar para essa igreja, pastor Uds, né? Obrigado pelo convite. Somos gratos a Deus, né? Por este momento. E eu quero dizer para você, nesse instante, que Deus não honra conquista. Deus honra renúncia. Amém? Deus honra renúncia. No reino de Deus nós não somos conhecidos por aquilo que nós conquistamos. Nós somos conhecidos por aquilo que nós renunciamos para conquistar o que temos. Amém? Então que você possa colocar no seu coração nessa noite, que Deus, Ele honra renúncia. Amém? Então, uma coisa tão impressionante sobre renúncia é que Deus, Jesus poderia ter chegado para Pedro e falar: Pedro, seu tempo acabou, vamos embora comigo. Mas Ele fez Pedro experimentar o dia mais glorioso da vida dele. Ele falou: Pedro, vamos pescar. E Pedro saiu para pescar. Né? E quando ele voltou, quando ele chegou ali, ele lançou a rede. E a Bíblia diz que era tão grande a quantidade de peixe que o barco estava indo a pique. E aquilo que Deus entregou para ele, ele começou o quê? A abençoar os barcos que estavam ao lado. E ele abençoou todos os barcos, chamou os barcos para poder ajudar, para pegar os peixes. Foi enchendo os barcos de todos os pescadores que estavam do lado. E ali, todos encheram os seus barcos. E Pedro foi com seu barco cheio para a praia. Feliz, alegre. Poxa, experimentei. Agora vou ser um grande empresário do ramo da pesca. Agora, estou feito. Com esse barco lotado, eu vou comprar mais uns 2, 3 barcos, colocar alguém para trabalhar para mim, e estou feito. Né? E quando ele chegou ali, Jesus falou com ele assim: pescou? Muito bem, lotou o barco, agora larga tudo e me segue. Porque renunciar a barco vazio é fácil, quero ver você renunciar a barco cheio. Renunciar a barco vazio é fácil, para Deus é renunciar aquilo que Ele te deu, o barco cheio. E Pedro, o que Pedro fez? Não, Senhor, é o meu momento, é minha fartura. O que Ele falou? Eu prefiro a tua presença do que essa promessa aqui. Eu ando com a presença. Esquenta, não sou assim mesmo, já estou começando a pregar. Abra sua Bíblia lá em 1 Samuel. 1 Samuel. Né? Eu sou assim mesmo, eu começo a falar, depois eu começo a pregar, eu vou no texto. Mas vocês vão acostumando comigo devagarzinho. Amém? 1 Samuel no capítulo 16. 1 Samuel no capítulo 16. Verso 1 e verso 2. Amém? Quem achou diz: eu vou para o céu. Quem não achou fala: espera por mim. Amém? Todo mundo achou, então vamos todo mundo para o céu. Amém? E disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. E disse Samuel: como irei eu? Pois se Saul o soubera, ele me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Deus, fala conosco através da sua palavra nessa noite. Que a tua palavra, meu Deus, encontre lugar nos corações. Que nós possamos sair daqui, ó Pai, entendido, ó Pai, do recado que o Senhor tem para nossas vidas. Nós te entregamos esta palavra ao Senhor. Que não seja eu falando, mas seja o teu Espírito Santo revelando em cada coração, em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, esse texto, ele é muito importante para a vida do crente, para a vida do ser humano, para a vida do cristão. Por quê? Não saia falando para todo mundo das revelações que Deus dá para a sua vida. Não saia falando para todo mundo, né? Por quê? Samuel, quando ele foi ungir o novo rei, ele saiu falando para todo mundo? Não. Ele saiu e colocou, começou a tocar trombeta, que eu estou indo ungir o novo rei. Se Saul ficasse sabendo, Samuel falasse: Saul, eu estou indo para a casa de Jessé ungir o novo rei.
Se Saul ficasse sabendo que Samuel estava indo ungir um novo rei, o que você acha que Saul ia fazer com Samuel? Ele não deixava Samuel nem sair do lugar. Ele ia, né, cortar a cabeça de Samuel, né? Então, você está entendendo qual é, às vezes, o nosso maior erro? É sair falando para todo mundo das revelações que Deus deu para nós. Por quê? Por quê? É que toda direção que Deus nos dá, nós não temos que sair falando para todo mundo. Porque nem todo mundo tem maturidade suficiente para entender e compreender as revelações que Deus está te dando. Nem todo mundo tem maturidade suficiente para entender, né? Fala para o seu irmão o seguinte, olha para o seu irmão que está do seu lado aí, fala para ele, olha para ele, fala assim: existem segredos que Deus te entrega, que não é para você compartilhar com qualquer um. Não compartilhe o segredo que Deus te dá com qualquer um. Não compartilha. Porque se você compartilhar segredos que Deus está te dando com qualquer um, isso pode ir tudo por água abaixo. Isso pode acabar, né? Porque nem todo mundo tem estrutura para entender a direção que Deus está te dando. Aí quando Samuel, vamos voltar agora no texto. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, Davi estava em casa? Quem já leu? Davi estava em casa? Não. Davi estava onde? No campo, no pasto, pastoreando as ovelhas do pai dele. Deus já sabia que Davi estava no pasto. Então por que Deus não mandou o profeta ir lá no pasto ungir Davi? Era mais fácil. Era muito mais rápido Deus mandar o profeta lá no pasto para ungir Davi. Se Deus já sabia, por que Deus não mandou o profeta lá? Porque o que Deus tinha que fazer com Davi era dentro da sua casa. Porque o que Deus quer fazer com você é dentro da sua casa. Porque não adianta o de fora te conhecer, se o de dentro não te conhece. Não adianta o de fora saber quem você é, se o de dentro não te reconhece, não sabe quem você é. Então o que Deus tinha que fazer, que iria fazer com Davi, era fazer ele ser reconhecido primeiro dentro da sua casa. Porque não adianta os de fora te reconhecer. Porque Samuel poderia ter ido muito bem, enchido o chifre de azeite, Deus falar com ele: vai lá no pasto, Davi está no pasto tal, o endereço tal, você vai chegar no pasto lá e vai ungir Davi. Mas Deus não fez isso. Por quê? O que ele tinha que confirmar com Davi, né? O primeiro lugar que Deus tinha para confirmar com ele na vida de Davi, não era fora, era dentro. Então o que Deus tem que confirmar com você não é fora, é dentro. O primeiro lugar que Deus quer confirmar com você não é dentro. Porque não adianta os de fora te respeitar, se os de casa não te respeitam. Não adianta, né? Aí eu falo que às vezes existem muitos rejeitados que estão nos pastos. Davi foi rejeitado pelo seu próprio pai. Ah, está aqui meu filho, está fulano, está Beltrano, foi falando o nome de cada um. E todos era porte alto, físico alto, né? Cara posudo, eram soldados. Mas Davi era o quê? O franzininho. E quando o profeta perguntou: acabaram todos os seus filhos? Ele falou: não, tem ainda o Davizinho, está lá no pasto. Mas esse tem muita importância não, ele é o franzininho, ele é... Aí Samuel falou: manda buscá-lo. Ninguém vai sentar à mesa enquanto Davi não chegar. E ninguém sentou à mesa, né? Então, Davi, ele não estava na lista dos homens. Davi não estava na lista do pai. Davi não estava na lista dos irmãos, né? Então Davi não estava listado por ninguém, né? Ninguém colocou o nome de Davi na lista ali para ser ungido como rei, para ser um dos escolhidos, né? Mas Deus olhou para a lista e disse: eu vou colocar Davi ali. Às vezes seu nome não está na lista de ninguém. Às vezes seu nome não está na lista, enfim, de um ministério, não está na lista de um pastor, não está na lista, né, de alguém do trabalho, na lista do seu patrão, na lista do seu chefe. Mas Deus pode olhar para você nessa noite e falar assim: eu vou colocar o nome dele na lista. Deus pode olhar para você nessa noite e falar assim: eu vou colocar o nome dele na lista. Hoje eu coloco o nome dele na lista. Então talvez o seu nome está na lista igual o de Davi não estava. Mas Deus está falando para você nessa noite: eu vou colocar o seu nome na lista.
Eu vou colocar o seu nome na lista. Davi, vamos lá. Desculpa. Davi, ele foi ungido a quê? Ele chegou em casa. Quando o profeta chegou para ele ungiu Davi a quê? O que ele foi ungido? A sacerdote? Não. Davi foi ungido rei de Israel. Davi ele foi ungido rei, né? Então, só que no outro dia, Davi tomou o trono? Não. Ele voltou para onde? Para o pasto. No outro dia Davi não foi automaticamente foi ungido, já vai para o trono? Não. Davi ele foi para o pasto, né? Então ele voltou para o pasto. Mas deixa eu te perguntar, Davi ficou triste? Davi ficou aborrecido? Davi ficou deprimido? Davi entrou em depressão? Davi ficou revoltado? Não. Hoje acontece muito. Hoje acontece muito nas igrejas, no meio dos crentes. Ah, eu fui ungido, eu sou ungido para isso, mas já quer logo tomar a posição, né? Mas Davi era o único homem segundo o coração de Deus, porque Davi não ficou revoltado. Ele acabou de ser ungido, falou, tudo bem. No tempo de Deus, no tempo exato. E ele voltou para onde? Para o pasto. Ele não ficou revoltado, ele não ficou deprimido, ele não ficou chateado, né? Ele veio como pastor, saiu do pasto, veio como pastor, mas no coração dele, ele já voltou para o pasto como rei. Ele voltou para o pasto como rei, né? Ao lugar para onde Davi voltou, combina com o cargo para que ele foi ungido? Sim ou não? Não. Se for olhar os olhos humanos hoje, o lugar para onde Davi voltou, não combina nem um pouquinho para o cargo que ele foi ungido. Aí vamos ver, aí entra o diabo, que ele começa a minar, às vezes até na sua vida, porque o lugar que você foi ungido, talvez não, o lugar que você voltou, o lugar que você está hoje, talvez não combina com o cargo que às vezes Deus falou com você. Ah, Deus me revelou que eu seria tal, mas até hoje não cumpriu. Deus revelou que eu seria um grande obreiro, eu seria um grande pastor, eu seria um grande ministro, eu seria um grande levita, mas até agora não cumpriu nada disso. Aí você está na posição que não combina, né, não condiz com aquilo que foi revelado para a sua vida. Mas às vezes é porque você falou demais. Ah, eu sou, ah, eu fui isso. Deus te deu a revelação, às vezes você saiu falando para todo mundo, você tocou trombeta, né? Mas Davi voltou para um lugar que não combinava. O diabo começou, aí Davi, esse negócio de ser ungido, que loucura, né? Davi, você foi ungido rei e voltou para o pasto. Esse negócio de profeta, esse negócio de igreja, aí, para que você está voltando? Para que você está na igreja? Você teve uma revelação, Deus prometeu para você, mas até agora não cumpriu nada. Você está fazendo na igreja? Você está fazendo na igreja, você está fazendo lá na igreja cristã da graça, né? O diabo começa a fazer lá. Tem igrejas maiores, que você está indo. Aí começa o diabo colocando, né? Aí fala, olha aí que furada que você entrou. O diabo falando para Davi, olha como você está. A mesma coisa. Agora Davi, está todo mundo rindo de você, você foi ungido rei, mas está no pasto. Está todo mundo rindo de você, coitado, né? Coitado de Davi. Voltou para o mesmo lugar. Foi ungido, mas voltou para a estaca zero. Aí o diabo pergunta, aí você não vai chorar? Você não vai ficar triste? Você não vai entrar em desespero? Você não vai reclamar? Você não vai fazer nada, Davi, né? Aí Davi diz, não importa o lugar que eu estou, o que importa é que eu já sei quem eu sou. Não importa a posição que eu estou vivendo agora, o que importa é que eu já sei quem eu sou. Porque enquanto você não souber quem você é, qualquer lugar vai importar. Qualquer lugar vai importar. E Davi falou, não importa onde eu estou, importa, eu já sei quem eu sou, e pronto. Hoje eu estou no pasto, mas o meu coração está no trono, e no tempo certo, Deus vai levar meu corpo para onde meu coração está, no tempo exato.
Saul, ele amou tanto o trono, que acabou perdendo a coroa. Davi amou tanto a Deus, que conquistou o trono e a coroa. Ele amou tanto a Deus, conquistou o trono e a coroa, né? Então Davi falou: eu já sei quem eu sou. O lugar que eu estou não define quem eu sou, né? Eu não sou quem o lugar está dizendo. Eu sou aquilo que Deus já determinou para a minha vida. Eu sou aquilo que Deus já falou e já determinou para a minha vida, né? E já falou a meu respeito. Aquilo que Deus me revelou em oculto. Aí, vamos lá. Passou um tempo. Jessé fala: Davi, pega aquele cesto ali. E a Bíblia diz que Jessé mandou Davi levar alimento para os seus irmãos. E a Bíblia fala que mandou levar pão e queijo, porque Davi era mineiro. Queijo, né? Davi era mineiro. A Bíblia fala que Davi era mineiro, porque mandou levar pão e queijo. Qual mineiro que não gosta de queijo, né? A Bíblia fala que Jessé falou: você vai levar pão e queijo para os seus irmãos. Aí chegando lá, né? Chegando ali, ele se depara com a situação, né, humilhante. O povo de Israel sendo humilhado por Golias. O povo de Israel sendo humilhado por Golias, né? Afrontado por Golias. Então Davi decide o quê? Enfrentar. Davi, se você for ver, todo baixinho. A Bíblia fala que Davi era um cara de pequena estatura, mais ou menos 1,5 metro de altura, né? E todo baixinho é meio bravo, né? Quem já viu falar isso? Já viu falar que todo baixinho é metido a bravo? Davi ter chegado e falou assim: ah, vocês estão com medo desse gigante aí? Aí o irmão dele: cala a boca, Davi, fica quieto, né? Ah, isso não vale nada, isso aí eu pego, isso aí derrubo, isso aí rapidinho. E os irmãos devem ter ficado: Davi, fica quieto, porque estava todo mundo com medo. E Davi chegou e encarou o gigante. Falou assim: eu vou enfrentar. E aí começa aquilo que foi determinado no mundo espiritual, começa a realizar no mundo físico, carnal. O que é? O que Saul fez? Saul pegou a roupa dele, a armadura, e colocou em quem? A roupa do rei só pode passar de rei para rei. Era tradição. A roupa do rei não pode passar para nenhum outro sem ser o rei. Aí Saul pegou o quê? A roupa dele e colocou em Davi. E a consagração final foi quando quê? Saul pega o capacete e encaixa na cabeça de Davi. Selou tudo aquilo que Deus já tinha programado. No mundo físico começou a acontecer aquilo que Deus mandou que o profeta fosse ungir ele como rei. Só demorou um pouquinho de tempo, mas Davi soube esperar. E Davi não teve que fazer força nenhuma ali. E ali foi o quê? O rei colocou a roupa, e quando ele pegou o capacete e colocou na cabeça de Davi, Davi falou assim: Davi aceitou experimentar, mas ele falou assim: para mim agora não serve. E tirou tudo. E ele foi aqui e enfrentou, né, o gigante, né? Então o propósito de Saul sempre foi alcançar o trono, mas de Davi sempre foi alcançar o coração de Deus. Então não importa o que você está vivendo hoje, não importa o que você está passando hoje, não importa o que você tem que colocar no seu coração, que não importa onde você está, importa é você saber quem você é. Não importa a posição que você está hoje, importa você saber quem você é, né? Então, Saul, quando ele foi ungido rei, a Bíblia diz que ele foi até o profeta. Davi foi diferente, o profeta foi até ele. Foi diferente, o profeta foi até ele. Porque muitas vezes nós procuramos a unção, né? Quando na verdade é Deus que direciona a unção. Nós procuramos a unção quando na verdade é Deus que direciona a unção para nossas vidas. Então que nós possamos entender nessa noite, né, que Deus, Ele quer derramar a unção. E que você possa entender, né, que Deus tem um propósito para a sua vida, um propósito para essa igreja. Entenda isso. Porque eu lembro quando eu olho sobre isso aqui, sobre igreja, eu também saí de um ministério e, como diz, eu registrei um outro ministério. Eu fiquei 27 anos no ministério, né? Então fiquei ali. Mas eu lembro a passagem de
Lá em Gênesis, quando Deus falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão já tinha terra, Abraão já tinha parente, Abraão já tinha posse, Abraão já tinha bens. Mas Abraão preferiu o quê? Sair, obedecer a voz de Deus, obedecer o chamado de Deus para a vida dele, e falou: não, eu vou sair, né? Então, você, nós não podemos colocar os olhos no novo, sem antes tirar os olhos do velho. O que Deus estava falando para Abraão é o seguinte: que para Abraão acessar o lugar que Deus tinha para ele, ele tinha que desplugar, desconectar, né, do lugar que ele estava acessado. Porque enquanto ele não desplugar, né, não desconectar de onde ele estava acessado, Deus não mostraria algo novo para ele. Deus não mostraria algo novo para ele. Então, o que Deus falou para Abraão: despluga, desconecta da terra onde você está acessado, que eu vou te mostrar algo novo, né? Então, irmãos, às vezes nós estamos tão apegados no ontem, que Deus pode ter algo novo para nós hoje, né? Mas ainda estamos conectados naquilo que nós já vivenciamos, e nós não vamos entender o novo de Deus para a nossa vida, porque estamos tão apegados no ontem. Mas Deus quer fazer com que nós vivamos o novo de Deus, vivamos o novo de Deus na nossa vida, e que nós possamos, em nome de Jesus, né? Deus, Ele já te desconectou de alguns lugares, de algumas pessoas, né, que não combinam, né, com o que Deus tem para a sua vida. Deus está querendo desconectar, quer que a gente desconecta de algo, de lugares, de pessoas que não combinam com aquilo que Ele tem revelado para a gente. Mas nós às vezes não recebemos porque estamos tão agarrados, não queremos desconectar, não queremos sair. Mas ele falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu vou te mostrar. Então às vezes nós não queremos desconectar, Deus, mas para isso, mas Deus já, no mundo espiritual, Deus já cortou, Deus já tirou o plug, já tirou o fio, né? E nós não queremos, né? E Deus, Ele está falando o tempo todo que existem pessoas, existem coisas, lugares que Deus quer que nós fiquemos longe, e nós insistimos em trazer para perto. Deus quer que a gente fique, né, mantenha a distância, mas nós insistimos em trazer para perto, né? Então, aí Deus está falando: cuidado, porque esse ciclo que você não quer encerrar é o que vai te matar. Então tem ciclo que é preciso encerrar, existem ciclos que é preciso encerrar, né? E eu entendi isso. Essa palavra que Deus revelou, eu entendi isso. Há pouco tempo agora eu estava conversando com o pastor Uds. Foi um ciclo de 7 anos que eu tive que encerrar. Por quê? Foi fácil? Não. Foram 7 anos de conquista e conquista, né? Quem conheceu um projeto chamado Impacto Radical, que eu trouxe para a região, né? Foram 7 anos ali. Ali todo mês era 450 pessoas. Todo mês passando 450 pessoas, gente. E eu na direção, na frente daquele projeto. E Deus falou comigo: encerrou. Eu falei: 450 pessoas, né, tratando sempre 150 pessoas novas todo mês. E é um projeto que abençoador, que tem abençoado. Deus falou comigo: não, agora me entrega. Aí eu falei assim, e eu peguei ali com o barco vazio. Peguei o barco vazio, começando praticamente do zero, né? E entreguei o barco cheio. É o que? Renúncia. Melhor obedecer do que sacrificar. E eu falei: estou entregando, estou chegando com o barco aqui. Deus falou: entrega, deixa esse barco aqui e segue. E eu continuei, deixei o barco e continuei seguindo. Mas voltando lá, sobre Samuel, o medo de Samuel era que Saul ficasse sabendo que ele estaria saindo para ungir um novo rei. O medo de Samuel era de morrer. Naquele momento Samuel não confiou naquilo que Deus revelou para ele. Ele ficou com medo de morrer. Mas Senhor, eu vou sair para ungir um novo rei, e se Saul souber, ele vai me matar, né? Samuel ficou o quê? Tremendo de medo, né? E Deus mandou Samuel ungir um novo rei. Mas não falou: Samuel, sai falando para todo mundo
da revelação que eu te dei. Samuel, vai lá e fala para Saul que você vai fazer o novo rei. Você vai ungir o novo rei. O nosso maior problema é quando Deus revela. É quando Deus fala algo, você sai falando para todo mundo. Ah, mas eu não falo. Fala. Você toca a trombeta. Você coloca no Facebook. Você coloca no WhatsApp. Você coloca no Instagram. Você coloca no Stories. Você coloca em tudo quanto é lugar. Você toca a trombeta. Aí, pum. Passou um mês. Está tudo acabado. Minou tudo. Minou tudo. Tudo que Deus te revela, você sai tocando trombeta. Sai colocando, né? No Stories, no Instagram. Sai colocando tudo. Então você acaba fazendo o quê? Revelando tudo aquilo que Deus estava em oculto com você. Você acaba revelando tudo, né? O diabo precisou fazer força nenhuma, você fez tudo sozinho. Você acabou revelando tudo aquilo. E Deus falou para Samuel: Samuel, não vai tocar trombeta. E Deus deu estratégia para ele, falou: Samuel, se Saul te perguntar onde você está indo, você fala: estou indo sacrificar. Pega o novilho, leva o novilho com você. Chegando lá, você fala assim: ó, eu vim sacrificar. E pronto, acabou. Não precisa ficar falando para todo mundo. Você vai fazer o sacrifício e vai ungir o novo rei. Tá, Samuel? Mas bico calado. Faz o que eu estou mandando, mas fica de bico calado. Então, Samuel acabou fazendo o quê? Fez aquilo que Deus ordenou para ele. Ele não saiu alarmando todo mundo. Ele saiu de fininho, saiu caladinho, né? Então, Deus, Ele não está revelando as coisas para você, para que você fique publicando e falando para todo mundo. Aguarde o tempo certo de Deus. Davi voltou em silêncio para o pasto. Ele não saiu falando: agora eu sou novo rei. Davi voltou em silêncio para o pasto. Ele não saiu de casa gritando: ó, fui ungido rei, sou o novo rei, sou o rei de Israel. Ele não saiu falando. Davi fez o quê? Fechou a boca, voltou para o pasto, ficou quietinho no lugar dele. Ficou quietinho no lugar dele, aguardando o momento exato de Deus cumprir aquilo que Deus prometeu. Ele ficou aguardando o momento exatinho. Por quê? Aquilo que ninguém sabe, ninguém destrói. Aquilo que só você e Deus sabe, ninguém tem poder para destruir. Aquilo que ninguém sabe, ninguém vai destruir. Então, aquilo que Deus revelar para você, mantém em silêncio você e Deus. É você e Deus. Porque se ninguém souber, né? Se ninguém souber, ninguém vai destruir. Então que você possa entender. Você possa entender o que Deus quer de você. E o principal que Deus quer de você é a sua adoração. Quando Deus te revela algo, adore. Porque Deus fica o tempo todo. Deus vive o tempo todo. Se você for ver a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, Deus está pedindo sempre adoração. Se você for pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, você vai ver do tempo todo pedindo adoração do povo, adoração dos filhos, adoração dos irmãos. Por quê? Deus está: adore, 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 né? Sabe por que Deus está pedindo isso? Sabe por que Deus está pedindo isso? Porque nós ficamos parecidos com tudo aquilo que nós adoramos. Se você adora, vamos lá, se você adora o dinheiro, você fica o quê? Materialista. Se você adora coisas, você se torna idólatra. Mas se você adora Deus, você se torna filho dele. É diferente. E Deus fica o tempo todo pedindo: adore, adore. É o que Ele pede. Revelou para você algo? Fica adorando. Adore. É o que Ele pede para você o tempo todo. Por quê? Você não adora por causa dele. Você adora por causa de você mesmo. Nós não adoramos Deus por causa de Deus, não. Ah, porque Deus está pedindo por causa dele? Não. Nós adoramos a Deus por nossa causa mesmo. É por nossa causa, né? Não é Ele que precisa de mudar. Não é. Somos nós que precisamos de mudança. Se adorando a Deus ou não, Ele não vai mudar nada. Ele não precisa de mudar. Então nós adoramos Ele por nossa causa mesmo, né? Então que você possa entender. Você adora para mudar você mesmo. Eu adoro para mudar a mim mesmo. Então que você possa entender isso aqui. Porque Deus sabe que nós vamos ficar parecidos realmente com aquilo que nós adoramos. É isso aí. E o mundo, ele está cada vez mais parecido com aquilo que o mundo está adorando. E se você for reparar, realmente está. Realmente está.
né? Então, você possa entender que Deus, o reino de Deus não é religião, porque a religião ela oprime. A religião ela oprime as pessoas. O reino ele amplia o coração de Deus na nossa vida. O reino amplia o coração de Deus. Então que você não fique apegado, né, em religião. Apegue-se ao reino de Deus, para que Ele possa ampliar, né, o coração dele na sua vida. Amém? Então, Deus, Ele não chamou você para trabalhar. Ele chamou você para estar com Ele. Eu estou trabalhando para Deus. Esquece. Deus não revelou para você trabalhar para Ele. Não. Deus, Ele chamou você para estar com Ele. É diferente. É diferente. Ele chamou você para estar com Ele, não para trabalhar. Ele chamou você para ser filho dEle, e não para ser empregado dEle. Porque tem muita gente que fala assim: eu estou trabalhando para Deus. Mas você sabe se a pessoa já falou que é filho de Deus? Eu sou filho de Deus. Mas depois eu falo: eu trabalho na obra. Eu trabalho na obra. Você tem empresa de automóvel. Você vai deixar a herança para o seu funcionário? Para o empregado ou para o filho? Você acha que Deus vai deixar a herança para empregado? Então pare de trabalhar para Deus e passe a ser filho. Porque Deus vai deixar a herança para quem? Para filho. E se você não se tornar filho de Deus, Deus já revelou para você que Ele quer você como filho. Essa é a primeira revelação. Mas Ele revelou mais coisas para a sua vida, né? Mas ó, fica de boca calada. Fecha a boca. Não sai contando para todo mundo. Simplesmente fala assim: eu sou filho, a minha herança está guardada. Eu sou filho, a minha herança está guardada. E eu sei que no tempo certo, o Senhor vai me entregar. No tempo certo o Senhor vai me entregar a minha herança. Então é você entender que você é filho, você não é trabalho, você não é empregado, não é funcionário de Deus, né? E tem muitas pessoas que acham que Deus é funcionário dele. Já viu que assim: Deus vai fazer, Deus vai ter que fazer. Não é assim. Tem pessoas que acham que Deus tem que fazer aquilo que Ele quer. Tem pessoas que acham que Deus é empregado dele, né? Deus vai fazer, Deus tem que fazer. Não tem aquela parte. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque Deus, Ele é soberano. Ele faz aquilo que Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Ele é soberano. E Deus não precisa prestar conta para ninguém. Ele faz aquilo que Ele quer no momento exato, no momento que Ele quer, né? Então, e que nós devemos entender é o seguinte: às vezes as pessoas estão muito preocupadas com o domínio de Satanás, com o domínio do diabo, está muito preocupado com o domínio do diabo. Mas o que o crente, aquilo que Deus já revelou algo para a sua vida, aquilo que Deus já revelou uma vitória para a sua vida, você não tem que preocupar com a quantidade de demônio que existe à sua volta. Você não tem que preocupar com a quantidade de demônio que existe numa casa. Você tem que preocupar com a ausência de Deus, né? Você tem que começar a preocupar com a ausência de Deus na sua vida. Porque enquanto você estiver preocupando com a quantidade de demônio, você vai esquecer da presença de Deus. Porque se Sodoma e Gomorra tivesse 10 justos, tinha muito ímpio, mas tivesse simplesmente 10 justos, não teria sido destruído. Não teria sido destruído. Então, não é quantos demônios tem numa família, quantos demônios tem numa cidade. Não importa quantos demônios, porque o que destrói uma geração não é a presença do ímpio, é a ausência do justo. O que destrói a geração não é a presença do ímpio, né? É a ausência do justo. E Sodoma e Gomorra foi destruído pela ausência de justo, não pela presença de ímpio, porque tinha muito ímpio ali dentro, mas tinha ausência de justo. Então não importa a quantidade que está tentando afetar a sua casa, o seu lar, comece a preocupar com a ausência de Deus. Chame a presença de Deus para a sua vida, né? E não tem inferno, não tem principado, não tem potestade, não tem nada
que vai destruir a sua vida, que vai destruir os planos de Deus para a sua vida. Por quê? Tudo é no tempo exato, né? E eu sempre falo, Deus revela a bênção, mas a trajetória é com cada um de nós. Está difícil a trajetória? Tá. Deus, quando Ele revelou para José, Ele revelou a bênção. Ó, a nação para curvar diante de ti, seus pais. Mas José ficou o quê? Foi logo contar o sonho. Ele foi logo contar o sonho. Mas Deus tinha propósito disso, mesmo ele contando o sonho. Mas Deus não falou para ele, ó, José, você vai ser governador, beleza? Mas ó, você vai apanhar dos seus irmãos, você vai ser vendido como escravo, você vai ser condenado por um crime que você não cometeu, vai ficar lá 12 anos na cadeia, preso. Você acha que José soubesse a trajetória, ele ia sair do braço do pai dele? Ele era o filho querido. Se ele soubesse a trajetória, ele não abandonava o pai. Ele não ia sair do braço do pai. Ele falou, não, eu vou ficar aqui juntinho com o pai de Jacó aqui, né? Então, José, Deus revelou para ele a bênção, mas não a trajetória. Então Deus revelou para você a bênção. Davi, Deus revelou para ele também, e mandou ungir ele como rei. Mas ele voltou para o pasto, pastoreando ovelha, e teve que enfrentar o gigante depois, só para depois ele assumir o trono. Então que Deus nessa noite, Ele possa colocar no seu coração, e você possa entender. Não toque trombeta com a revelação que Deus dá para a sua vida. Não saia falando para todo mundo as revelações que Deus tem dado para você. Dobre o seu joelho e fala, Senhor, eu creio que vai acontecer. No tempo exato, eu vou esperar acontecer. Porque o tempo do Senhor é melhor do que meu tempo. Não importa o que as pessoas dizem de mim, que eu estou passando hoje, eu estou vivendo hoje. O que importa é que eu já sei quem eu sou em Deus. O que importa é que eu já sei. Fala para Deus, fala assim, Senhor, não importa o que as pessoas dizem. O que importa é que eu já sei quem eu sou no Senhor. E isso é o que vale. Então que Deus possa abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Pastor, que Deus abençoe. Fica de pé, eu queria orar por você. Eu queria orar por você nessa noite, pedindo a Deus que venha revelar sobre a sua vida tudo aquilo que Deus tem para você. E que Deus venha te dar, né, discernimento, te dar estratégia, para que você saiba esperar o tempo de Deus sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus, eu louvo a Ti, Senhor, por este dia, por este momento, ó Pai, por essa noite neste lugar. Pai, no nome do Senhor Jesus, dá revelação, ó Pai, aos Teus filhos. Mas ensina, Senhor, também dá estratégia para cada um deles, ó Pai, para que eles possam aprender, Senhor, a confiar somente no Senhor, a falar somente para o Senhor, ó Pai, dos seus propósitos, a falar somente para o Senhor daquilo que o Senhor tem revelado, e confiar no Senhor que no tempo exato o Senhor irá conceder aquilo que o Senhor prometeu na vida de cada um. Então, em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa se manifestar, Senhor, sobre a vida de cada um dos teus filhos e tuas filhas que está aqui nessa noite. Dá sonhos, dá visão, dá revelação, dá estratégia, Senhor, dá estratégia de crescimento, ó Deus, a Tua igreja, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. É o que nós oramos nessa noite, ó Pai, e nós te agradecemos, em nome de Jesus.